Olá, eu sou a professora Ilna e hoje eu estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre o nosso relatório das atividades pedagógicas. Eu trabalho aqui na Secretaria Municipal de Educação, sou responsável pelo Núcleo de Tecnologias e pela implantação do relatório das atividades pedagógicas, conhecido como nosso diário de classe. O que nós temos este ano de diferente em relação aos outros anos? Foi feita uma escuta com os profissionais da rede, os professores. Houve sim uma necessidade desta escuta. Então, nós colocamos todas as orientações, todos os questionamentos, e foi feita uma reunião com o pedagógico, e o pedagógico foi deliberado ali, mediante a reunião, que poderia ser atendido, que não fugia, né, dos documentos oficiais que amparam, né, essa ferramenta, esse recurso, esse documento. Nós podemos colocar hoje, nós tínhamos um diário que ele era digital e hoje nós temos um diário que ele é online, além de ser digital, é online, é onde você pode utilizar através do seu Drive, ele está alocado junto ao Gmail, né, a plataforma Google, e hoje o professor ele tem acesso a este recurso nesse formato. Eu não tenho, enquanto técnica, o poder de colocar planilhas ou tirar planilhas. O que eu faço aqui é, após uma reunião com o pedagógico, onde é colocado todas as necessidades, onde foi feita uma escuta com os professores, com os coordenadores, transformar toda essa parte pedagógica em uma parte técnica, para que o professor tenha acesso e melhorar e oferecer da melhor forma possível, para que o professor possa fazer o trabalho. É um documento necessário, é um documento que se faz parte da prática pedagógica, né, do professor. Então, vamos lá. Nós temos algumas modalidades. Nós temos o Diário da Educação Infantil, onde tem maternal e pré-escola. E temos também o professor que dá aula também para o berçário. Então, nós temos o berçário, maternal, pré-escola. Dentro da pré-escola, nós temos o diário de regência, o diário de diversificadas e o diário para quem trabalha educação física. E assim segue para o primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto e quinto ano. Nós temos os diários que são específicos para o professor regente, e temos os diários que são específicos para o professor com os componentes curriculares da área diversificada. E nós temos o professor que trabalha educação física ou traços, que também tem um diário diferente. Temos também o diário multi, aquele diário para o professor que trabalha na classe multisseriada, terceiro, quarto ano, né, na mesma turma, nós temos o diário multi. Temos também o diário das escolas do campo, que além de ser multi, nós temos ainda algumas outras situações bem específicas das escolas do campo que se faz necessário. Né? Ele não é só multi dentro de um segmento, ele ultrapassa, ele vai para além disso. Então, nós temos em uma mesma sala algumas situações bem específicas que é do campo, então é necessário fazer esse diário específico. Nós temos também o diário do CASEE, nós temos também o diário para os alunos da educação especial, né? Então, esse aluno da educação especial também tem suas especificidades e é necessário também um diário que atenda. Temos também o diário da educação de jovens e adultos, que é uma outra situação também específica. Então, assim, o nosso diário ele está cada dia mais se aproximando da realidade do professor, do que nós encontramos dentro de sala de aula. E o nosso intuito é que ele seja atualizado, sim, a fim de atender às demandas necessárias. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso diário da modalidade primeiro e segundo ano. Qual é a diferença de um diário de primeiro e segundo ano? A diferença são as habilidades e competências que se trabalham. Então, eu preciso de um diário do primeiro ano e um diário do segundo ano, porque as habilidades são diferentes. E aí, quando eu chego na questão do espelho, lá precisa constar as habilidades. Então, como elas são diferentes, eu preciso de dois diários diferentes, dois documentos diferentes. Eu vou começar a apresentar para vocês aqui né, que cada campo que eu for abrindo, vocês vão percebendo a sua composição,
como está estruturado e serve tanto para o primeiro quanto para o segundo ano. O que nós temos primeiro? Qual é a primeira parte? Né? Quando eu chego no sistema, eu preciso entrar no Google. Entrei no Google, coloquei lá login Gmail, eu entrei no login Gmail, coloquei os meus dados, né? Informei lá e-mail, senha. Eu vou entrar no meu e-mail. Quando eu entrar no meu e-mail, do lado vai ter 9 pontinhos. Esses 9 pontinhos, eu vou precisar clicar ali em cima, vou clicar em Drive e depois eu vou clicar em compartilhados comigo. Quando o professor faz esse processo, ele automaticamente vai ver a pasta e na pasta vai constar todos os seus diários. Você logar, você vai verificar aqui está o seu e-mail institucional. Então, qual o procedimento que você vai fazer? Você vai entrar aqui, vai procurar pelo Drive e ao acessar o Drive, você vai verificar em compartilhados comigo os documentos que foram compartilhados com você. Ao entrar, você vai verificar que aqui deve estar o seu diário. Uma outra opção também é você receber o link e aí quando você abrir essa pasta que está o seu diário, você vai verificar que tem o seu nome. Dentro da pasta vai ter o seu nome e ao abrir esta pasta, vai estar lá todos os seus diários. Essa aba é a aba de orientações. Aqui o professor encontrará uma breve descrição sobre o documento, o relatório de acompanhamento de atividades pedagógicas, que é um dos instrumentos utilizados, nesse caso de Nova Viçosa, especificamente utilizado para o registro do processo de ensino-aprendizagem ocorrido em cada campo de experiência ou componente curricular, e para o registro de frequência dos alunos. Então, é um documento que ele vai registrar desde a trajetória de trabalho cotidiano do professor e alunos, levando em consideração o planejamento, a base de dados dos alunos, a frequência, o diagnóstico inicial. Então, aqui você vai encontrar as orientações para que cada planilha seja preenchida de acordo. Aqui nós temos uma orientação onde deve ser datado e registrado e assinado os locais, né, destinados diariamente, porque são registros diários. Pode acontecer de você, professor, não conseguir registrar diariamente, mas você precisa ter essa frequência diária e no seu momento de planejamento você fazer esse registro no seu documento. Mas você precisa ter aí um local onde você fez o registro diário e depois passar para este documento. E se você tiver a oportunidade de todos os dias já fazer direto no documento, é essencial que você faça esse trabalho também. Mas aí nós vamos levar em consideração as habilidades de cada um, as situações que podem ocorrer, como uma falta de energia, como uma internet que pode falhar, então pode impedir você de fazer esse registro no momento, diretamente neste documento, mas você pode estar fazendo em um outro local, né, e depois, assim que possível, o mais rápido possível, passar para este documento, que é o oficial. Nós precisamos também encerrar o ano letivo, datando e assinando por extenso. Então, onde está escrito lá professor, você vai escrever o seu nome por completo. Onde está escrito turma, a turma, pré-escola 1B, sexto ano A, é preciso escrever todas as informações completas. Precisamos ilustrar os conteúdos, mesmo que sendo repetidos. No dia 1º de março, eu tive, por exemplo, 5 aulas, eu vou registrar 1º de março, 1º de março, 1º de março, e assim sucessivamente por 5 vezes. E em cada aula eu vou registrar o que foi trabalhado. Eu trabalhei a mesma coisa. Então, você vai escrever, vai copiar e colar a mesma coisa ali. Porém, pode acontecer de você ter trabalhado coisas diferentes, você pode ter trabalhado metodologias diferentes. Então, é necessário que você faça o registro de cada aula individualmente. Nós precisamos atender também 50 minutos de aula, sendo presencial ou não. Se eu tiver uma situação adversa que eu preciso estar fazendo uma aula via Meet, eu também vou estar atendendo aí o quantitativo, né, necessário de tempo para essa aula, inclusive disponibilizar, sendo presencial ou online, atividades na plataforma para o aluno, material de apoio também é essencial. Nós temos esses recursos disponíveis também
para os profissionais e alunos da Secretaria Municipal de Educação de Nova Viçosa. Esta é a aba de orientações. Logo aqui abaixo também você vai conseguir verificar que existe 2 links. Um link para acesso ao RCM. Se você clicar aqui, vai abrir o link do RCM, você pode perceber aqui. E aí, ao clicar aqui, você vai ter acesso ao documento. E aqui abaixo também nós temos um link para acesso à orientação. Então, essa live que você está assistindo está contida no diário e quando você clicar aqui vai estar a live orientando você a preencher cada campo do seu diário também. Esta aba é a aba de carga horária. Aqui está a distribuição da carga horária do professor. Nós trabalhamos 20 horas semanais, que equivale a 24 horas aulas semanais. A nossa carga horária ela está dividida em 3 eixos. Nós temos 4 horas planejamento na unidade de ensino orientado pelo coordenador. Nós temos 4 horas de planejamento e estudos complementares. Esse planejamento ele pode ser feito fora da escola, né, porque são estudos complementares. E às 16 horas, nós temos de interação com o estudante. Então, a carga horária do professor é composta desta forma e existe uma adaptação para tempos de pandemia. Né? Então, nós precisamos fazer aulas remotas, online, e a carga horária fica distribuída assim. 4 horas, planejamento na unidade de ensino orientado pelo coordenador, 4 horas de planejamento e estudos complementares e 16 horas de aulas síncronas, incluindo Classroom, vídeos, atividades impressas e aulas síncronas, que é Meet, WhatsApp e etc. Então, nós temos as aulas assíncronas e as aulas síncronas, dentro desse tempo aí de 16 horas. A próxima aba é planejamento. Na nossa aba de planejamento, nós vamos ter aqui a opção professor, unidade escolar, turma, carga horária, componente curricular. O que eu vou fazer aqui? Professor, vou preencher os meus dados enquanto professor, por completo. Turma, vou colocar aqui qual é a minha turma que eu trabalho, pré-5A, primeiro ano A, terceiro ano A. Unidade escolar, Escola Municipal Laura Bandeira. Carga horária, 50 minutos por aula, 50 minutos barra aula. Pode estar digitando assim, ó, 50 minutos barra aula. Eu vou ampliar aqui para que vocês possam verificar. Aqui, ó, 50 minutos barra aula. Vou ampliar um pouquinho mais. Certo? A gente pode estar preenchendo desta forma. Vou retornar aqui. Componente curricular. Vou preencher o meu componente curricular. Aqui eu vou preencher o trabalho geografia, história, matemática. Então, eu vou colocar geografia, vírgula, história, vírgula, matemática, vírgula, ciências. Período. O período que eu estou fazendo o meu planejamento. 1º de 2023 a 30 de 2023. Habilidades e competência. Vou preencher aqui as habilidades e competências que eu vou estar trabalhando. O código alfanumérico e a descrição da habilidade. De repente, a minha habilidade, eu vou precisar aí de mais que 4 habilidades, não tem problema. Você coloca um tracinho e continua com a próxima habilidade, certo? Ah, eu digitei e ficou muito grande, não tem problema. Pode colocar tudo dentro do mesmo campinho aqui, ó. Se você já usou todos os espaços e ainda está precisando, pode utilizar o mesmo, só colocar um tracinho, colocar o código alfanumérico e a descrição. Eixos. Aqui nós vamos marcar um X em cada eixo que eu vou trabalhar durante essa quinzena. Não obrigatoriamente é um ou todos. O que eu vou trabalhar? Se eu vou trabalhar cidadania, eu vou marcar um X aqui na TI que eu vou trabalhar e marcar o X. Observação. Se eu tiver alguma observação para colocar aqui no campo de planejamento, eu vou estar colocando também, que eu julgar necessário e relevante. O recurso utilizado, eu vou marcar um X em quais recursos eu vou utilizar. E se houver algum recurso que eu não vá utilizar
Dentre esses, mas eu tenho um recurso diferente, eu quero colocar que não está elencado aqui, eu posso registrar também. Terminei o meu planejamento quinzenal, aqui vai iniciar a minha próxima quinzena pelo período. Período da próxima quinzena e todas as informações que eu vou trabalhar na quinzena. Aqui eu tenho anual, todas as minhas quinzenas que eu vou trabalhar. Na base de dados dos alunos, aqui é uma parte onde a secretaria preenche todos os dados dos alunos e que vocês podem estar fazendo alguma conferência, alguma pesquisa. Mas vocês aqui não vão digitar nada, o professor só vai fazer mesmo uma visita, mas não vai mexer em nada aqui. A questão da frequência, nós vamos registrar aqui o nosso componente curricular, nós trabalhamos, ou os componentes curriculares, o trimestre que eu estou trabalhando, o total de aulas previstas para todas as aulas. Se eu trabalho aqui com 4 componentes curriculares, eu vou registrar aqui as aulas previstas para esses 4 componentes curriculares. Anual. Durante o ano, quantas aulas eu pretendo trabalhar de acordo com o calendário? Se eu trabalho português e matemática, eu vou fazer a contagem. Português e matemática. Durante o ano, quantas aulas? 200 de português, 300 de matemática. Então, as aulas previstas anual são 500 aulas. Aulas dadas, não é necessário registrar, porque aqui vai ser computado automaticamente conforme você for registrando as aulas dadas. Turma. A parte de turma você vai colocar aqui, 8º ano A, 3º ano A, 2º ano A. Professor, o seu nome completo, por favor. Mês e ano, o mês que você está trabalhando. Se houver necessidade de colocar 2 meses, você coloca fevereiro/março 2023. Se não houver necessidade, apenas fevereiro de 2023. Eu acredito que não será necessário, porque temos planilhas para todos os meses. Aqui é a planilha do mês de fevereiro. Eu vou registrar aqui a data, 1º/2/2023. Vou registrar aqui, 1º de fevereiro de 2023. E assim por diante. Se eu tiver 5 aulas no mesmo dia, eu vou registrar aqui as 5 aulas. 1º de fevereiro, 1º de fevereiro, 1º de fevereiro, como eu posso também copiar e colar. Certo? E assim por diante. Quando eu chegar aqui ao final, eu vou registrar aqui em cada aluno se ele tem presença ou falta, colocando um P ou um F. E aqui ao final vai computar as faltas desse aluno automaticamente. Temos aqui o próximo mês, o mês de março de 2023, vocês vão registrar. Abril de 2023, maio de 2023, encerrou o semestre, aqui estará todas as faltas do aluno, do mês de maio e do semestre. E assim por diante, junho, né, de acordo, foi encerrando, de repente encerrou maio aqui, fechou o trimestre no mês do meio de maio, né? Então eu vou vir aqui e continuar maio, né? Porque ainda falta um pedacinho de maio para iniciar o trimestre. E assim por diante. Quando chegar ao final, vai estar a soma do último mês, dezembro, a soma do trimestre, que é o terceiro, e a soma das faltas anual. Aqui nós temos a aba Registro de aulas ministradas. E aqui eu tenho língua portuguesa e matemática. Por quê? Porque o nosso diário do 3º ao 5º ano, ele é dividido em regência e parte diversificada. Então, nós temos aqui, esse diário aqui é de regência. Então, se você fez a sua aula aqui, você tem a turma, você vai preencher o professor, componente curricular, a data automaticamente já vai aparecer aqui de acordo com você registrar a frequência do aluno. E aqui em língua portuguesa você vai marcar, por exemplo, tive uma aula hoje, dia 1º/5. E essa aula foi de língua portuguesa. Eu vou marcar um X e aqui eu vou descrever qual foi a aula. Eu tive uma outra aula dia 1º/5 e essa aula foi de matemática. Eu vou marcar um X e aqui eu vou descrever que aula foi essa. Pode ser outro componente curricular, vai acontecer da mesma forma. Se for, por um exemplo, educação física, né? Você não vai ter que marcar o X, por quê? Apenas educação física. Então, você vai vir aqui na ordem e colocar aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Se fosse apenas um componente curricular, como, por exemplo, educação física, correto? Acompanhamento é aquele acompanhamento da educação especial, nossos alunos em posse de laudo,
eu preciso fazer uma avaliação e compartilhar com o pessoal da educação especial que faz esse atendimento também. Professor, componente curricular, o nome do meu aluno que eu estou avaliando e a turma. E aqui eu vou preencher durante o primeiro trimestre, sim, não, e não se aplica para cada habilidade. Habilidade da vida diária, habilidades específicas. Por exemplo, faz uso da lupa, não se aplica. Então, eu vou lá e coloco NA. O aluno comunica bem com os colegas? Aí eu vou colocar sim, não. E aí eu vou preencher o espelho desses alunos em posse de laudo. O parecer descritivo também é para esses alunos e para alguns casos em específico que o coordenador pode pedir que você preencha, fazer a solicitação. Aqui você vai colocar o nome do professor, o nome do aluno, o componente curricular, a turma e descrever algumas habilidades que não consta nas outras abas. Então, aqui é habilidades específicas que ainda não foram registradas em nenhum dos outros campos. Então, isso aqui é bem específico mesmo, esse parecer. Geralmente, ele tem já um destino para onde vai. Pode ser que seja para assistência social, pode ser que seja para o pessoal da saúde, vai depender de onde foi solicitado. Mas todos os alunos laudados, você precisa fazer um parecer desse aluno abordando algumas situações bem específicas. No campo de avaliação, nós temos aqui a avaliação trimestral de desempenho, de 3º ao 9º ano do ensino fundamental. Nós temos aqui a pontuação trimestral, primeiro trimestre 30 pontos, segundo 30, terceiro 40, total ao final do ano 100 pontos. Qual é a média que esse aluno precisa ter? Né? Qual é o mínimo aí que nós temos? 60 pontos, que equivale a 60%. Então, nós temos 18 pontos no primeiro trimestre, 18 no segundo e 24 no terceiro. Como está dividido essa pontuação? 40% são avaliações quantitativas, 60% são avaliações qualitativas. 40% das quantitativas é composto como metade, nós vamos avaliar o aluno com simulado. Esse simulado ele pode ser virtual ou impresso. E a outra metade, que é os 20 pontos, avaliação subjetiva, que pode ser virtual ou impressa. Você pode fazer 2, 3 avaliações, mas no final, o total precisa ser 20 pontos de avaliações subjetivas e 20 pontos de simulado. As avaliações qualitativas, 60%. As avaliações qualitativas, 60%. Eu tenho as devolutivas das tarefas propostas, aquelas tarefas que nós propomos para o aluno fazer em casa ou na sala de aula, 6, 6 e 8. Nós temos a assiduidade, a frequência nas aulas, 6, 6 e 8. E nós temos a interação e interatividade, a participação nas tarefas propostas. Vemos que é uma diferença. Aqui nós temos a devolutiva, se ele devolve as tarefas, né? Se ele faz as tarefas ou não faz, se existe essa devolutiva. Aqui é a participação nas tarefas propostas. Como é a interação dele nestas atividades? Quando você propõe um quiz ou quando você propõe uma atividade dentro de sala, esse aluno ele está inteirado, ele se integra, claro que respeitando sempre o perfil do aluno, cada um mediante sua limitação, mediante seu perfil, nós vamos avaliar a participação dele nas tarefas propostas. Nós temos aqui uma referência para cálculo das avaliações qualitativas. Por um exemplo, aqui nós temos devolutivas, assiduidade e interação. 100%. Se ele é um aluno 100% nos 3 quesitos, aqui vai estar a média padrão. Se ele é um aluno 85%, 70%, 55%, 40%, 25% e 10%, você vai usar essa base aqui para referência. Por um exemplo, o aluno ele frequenta 50% das aulas. Tinha 20 aulas, ele participou de 10. Então, eu vou vir aqui 50%. Onde é que está o 50%? Se não tem, eu faço a média entre 40 e os 55
e vou conseguir registrar. Então, isso aqui é uma base para que você possa, a partir daqui, fazer o cálculo. Nós temos aqui o primeiro trimestre, a planilha do primeiro trimestre, aqui tem o nome dos alunos, a avaliação quantitativa, simulado virtual ou impresso. Eu tenho uma avaliação formal, eu apliquei uma avaliação, ele teve uma nota, eu registrei. Aqui, a paralela, esse aluno ele não foi tão bem. Ele ficou com a nota 8 e o outro ficou com a nota 5. E aí eu percebi que ele não foi tão bem, então eu vou aplicar uma avaliação paralela. Esse aluno aqui ele não fez, mas esse aqui fez e ele alcançou a média 7. Automaticamente a média ponderada dele já está aqui. A avaliação subjetiva, da mesma forma, eu fiz as avaliações, esse aluno ficou com a média 7, esse com a média 6. Foi feita uma avaliação paralela e esse aluno aqui, ele fez e alcançou, ficou com a média 5. Ele não conseguiu melhorar, pelo contrário, ele nesse dia ficou ainda um pouquinho pior, né, do que estava. E aí ele permaneceu com a mesma média, ele não conseguiu recuperar. Avaliação qualitativa, devolutiva. Avaliação formal. Ele devolveu as tarefas, todas as tarefas, e ficou com um 6. Esse outro aluno ele não devolveu, só fez metade das tarefas. Então eu vou dar uma segunda chance para esse aluno para que ele possa refazer as suas tarefas, estudar um pouquinho mais. E aí ele conseguiu alcançar 5. Esse aluno aqui, ele é assíduo, frequente, ele vem todas as aulas. Já esse aqui não, ele só vem metade das aulas. Esse aluno, ele interage bem, falta um pouquinho. Ele pode um pouquinho mais. Ele ficou com um 5. Esse aqui, ele interage também, mas tudo que eu proponho, a interação dele é sempre assim, metade. Sabe? Ele vai até metade e da metade para frente ele não, é como se ele não é porque ele não consegue, é como se ele desmotivasse e aqui ele não consegue interagir. Então a gente está fazendo avaliação para que ele possa melhorar, né? Ele tem aqui sempre alcançado metade, né? Ele sempre alcança o que equivale a 50%. E a gente percebe que esse não é o limite dele, ele pode melhorar, então nós vamos trabalhar para que isso aconteça. O total aqui de pontos desse aluno foi 32 pontos, veio que nós somamos todas as médias ponderadas, assiduidade e interação. E esse aluno aqui, somamos também, e o total foi 24. No conselho, a gente percebeu que tinha como fazer uma reavaliação desse aluno aqui. E aí, nessa reavaliação, a gente conseguiu chegar a um parâmetro de 24 pontos e meio. Então, a média desse aluno no trimestre vai ser 24 pontos e meio. Deixa eu só alterar aqui. R$ 24,5 é a média dele, podemos ver aqui. Primeiro trimestre, todos os alunos. Segundo trimestre, da mesma forma, percebe-se que aqui já vem a nota dos alunos do primeiro. E terceiro trimestre, da mesma forma. Ao final vai estar o resultado aqui desse aluno, assim que ele for alcançando a média mínima. Acaba o meu diário, ele se encerra aqui. Lembrando que o nosso diário ele é completo, então aqui a gente vai desde o planejamento até a parte de avaliação do aluno. Então aqui está a vida do aluno, está toda a trajetória do professor para com aquela turma. Por esse motivo chamamos de relatório das atividades pedagógicas. Não há necessidade de nenhuma outra planilha para que complemente o nosso diário. Todas as planilhas necessárias estão aqui dentro, certo? Então, bom trabalho. A Secretaria Municipal de Educação deseja a todos um ano letivo com muito aprendizado, que seja um trabalho colaborativo, que nas dúvidas procure o seu coordenador. E quando o seu coordenador ele não conseguir te ajudar, porque somos limitados sim, né? E nem sempre temos todas as respostas,
mas mesmo assim não deixe de procurar o seu coordenador, porque quando ele não puder te ajudar, ele vai entrar em contato com a Secretaria de Educação e estamos aqui para dar o suporte necessário. Nós atendemos ao coordenador, o coordenador atende ao professor e juntos nós vamos promovendo aí e fazendo uma educação de qualidade no nosso município. Esse é o desejo da Secretaria Municipal de Educação, da nossa secretária de Educação, que possamos fazer um trabalho de qualidade, com profissionalismo e que possamos aí construir aprendizados e saberes.